Antes de falarmos sobre a Revolução, é preciso um pequeno retrospecto que elucide o cenário político, econômico e social da ilha ao longo de sua história. Entre os anos de 1510 e 1899, Cuba viveu sob o domínio colonial espanhol. Durante o processo de independência, Cuba contou com a intervenção dos Estados Unidos que, por sua vez, possuíam interesses imperialistas na ilha. Essa intervenção ajudou na vitória de Cuba. Entretanto, custou à burguesia cubana uma gigante dependência dos Estados Unidos, já que a ilha era exportadora de bens agrícolas. A economia cubana, após a independência e até meados dos anos 30, era dominantemente agrária de monocultura. Mais de 68% da produção agrícola era de cana-de-açúcar, voltada para a exportação, contra cerca de 10% de produção de produtos alimentícios, outros 10% para carnes e cerca de 4% para a produção de tabaco. O ano de 1924 foi auge da produção açucareira, onde cerca de 84% das exportações cubanas eram representadas pelo produto. Esse quadro só vai se alterar após a Revolução em 1959. Além da produção açucareira, grande parte da produção mineral era controlada pelos Estados Unidos. Também, mais de 90% das concessões dos serviços públicos cubanos eram também americanas, assim como 50% das ferrovias. Politicamente, a interferência americana era ainda maior. Na elaboração da primeira Constituição cubana, foi inserida a chamada Emenda Platt. Essa emenda autorizava os Estados Unidos a intervir naquele país a qualquer momento em que interesses mútuos fossem ameaçados. Nos anos 30, acende uma nova figura no plano político cubano, Fulgêncio Batista. Em 1933, com a revolta dos sargentos, que derruba o regime de Geraldo Machado, Batista começa um processo de centralização de poder, nomeando-se chefe das Forças Armadas. Até o ano de 1940, Batista mantém o poder através de presidentes fantoches, até que ele mesmo é eleito. Ele exerce sua presidência até o ano de 1944 e até 1952, Cuba vive um breve período democrático. Nesse ano, com o apoio dos Estados Unidos, das oligarquias locais e do exército, Batista dá um golpe de Estado e toma o poder. É nesse contexto que Fidel Castro desponta como um dos principais líderes contrários ao golpe quando, em 53, ocorre o ataque ao quartel Moncada. Esse ataque ao quartel Moncada ocorreu em 26 de julho de 1953 e deu origem ao movimento 26 de julho. Esse ataque ao quartel foi uma iniciativa de Fidel, Raul e mais alguns revolucionários que sequestraram um caminhão do exército, tentaram entrar no quartel e assim roubar suprimentos e armas para iniciar um processo revolucionário já nesta data de 53, mas foram surpreendidos e a tentativa foi fracassada, gerando a prisão de Fidel e seu exílio no México, no qual trabalharemos em seguida. De acordo com essa caracterização política, econômica e histórica de Cuba pré-revolucionária, o professor Francisco Lopes Segreira, em sua obra A Revolução Cubana, Propostas, Cenários e Alternativas, define a revolução como a resposta do povo às contradições criadas na sociedade pelo modelo neocolonial imposto pelos Estados Unidos. No plano político, a expressão desse modelo era a ditadura de Batista. No econômico, o subdesenvolvimento. No social, o desemprego de mais de 20%, junto a um elevado índice de subemprego. No internacional, a ausência de uma política exterior independente. E ainda no cultural, uma crescente crise de identidade nacional penetrada pelas imagens do American Way of Life. Partiremos então para o processo revolucionário em si. Para tal explicação, na qual vamos devagar explicar e refletir o processo revolucionário, usaremos primordialmente 3 obras. A primeira, um dossiê Che Guevara, feito por Rodolfo Lorenzato. Em segundo lugar, uma obra organizada por Eder Sarder, na qual conta com sua apresentação e mais uma coletânea de textos do próprio Che, o quais são muito bom para evidenciar a obra dele e podermos fazer análises críticas sobre uma série de processos. E em terceiro lugar, uma bibliografia do Che Guevara, escrita por Paco Inácio Taibo.
Analisando o personagem Che Guevara, é interessante fazer algumas constatações sobre ele num período que antecede a Revolução Cubana. Há uma certa divergência na bibliografia no que diz respeito à formação de Che Guevara. Essa divergência diz respeito às suas identidades políticas, mas antes disso ele era um estudante de medicina, já médico formado. Ele viajou muito tempo na América Latina devido a várias angústias, inquietações com relação à pobreza, com relação a uma série de quesitos na estrutura social. Mas, enfim, a divergência que está na bibliografia é sobre o Che ter uma formação marxista ou não. Muitos dos textos apontam que ele não tinha uma formação marxista, ele era um anti-imperialista, assim como Fidel e Raul, que eram nacionalistas e anti-imperialistas. Mas em algumas bibliografias apontam sim que eles tinham uma grande raiz marxista. Por exemplo, na bibliografia de Paco Inácio é explicitado uma série de encontros, de discussões e leituras até do primeiro casamento do Che, quando ele estava no México. Toda uma formação marxista que foi mascarada na Revolução para que o imperialismo norte-americano não evidenciasse isso e não agisse de forma aberta contra eles. Mas essa é uma divergência, é um debate interessante de ser notado. É também apontada como determinante a experiência que Che passou na Guatemala, onde, apenas trabalhando como voluntário em serviços médicos e atendimento à população, após o golpe militar, houve uma lista publicada com as cabeças que estavam para serem caçadas. E esse golpe, apesar de ter sido apoiado pelo imperialismo norte-americano, Che Guevara viu seu nome entre os nomes a serem caçados. E essa foi uma experiência determinante na qual ele notou e teve a certeza que a luta pelo imperialismo tinha que ser determinante na sua existência. Então, fugido da Guatemala, ele foi ao México, onde ele conheceu os irmãos Castros e o movimento 9 de Julho. E em pouco tempo ele já se tornou o médico da expedição que estava sendo programada para voltar a Cuba e iniciar um processo revolucionário. Após um tempo no México, Fidel, Che, Raul e outros integrantes do movimento já haviam treinado, conseguido algum armamento e provisões. Adquiriram o famoso iate Grama e, com ele, zarparam no sentido da costa oriental sul da ilha de Cuba. A viagem demorou alguns dias a mais do que o previsto e, além disso, a expedição foi delatada. Quando os revolucionários, que eram por volta de 7 a 8 dezenas de homens, desembarcaram em Cuba no dia 2 de dezembro de 1956, foram emboscados por tropas nacionais, sendo este episódio quase fatal para as aspirações do movimento. É registrado que 12 pessoas sobreviveram à emboscada e conseguiram se refugiar em Serra Maestra, entre eles Che, Fidel e Raul. É assim dando início ao processo de guerra de guerrilhas. Mas antes disso, vamos apontar algumas coisas que são importantes para a excepcionalidade de Cuba ter dado certo como um processo revolucionário. Primeiramente, foi algo inédito. Segundo Sader, na apresentação de sua obra, nunca na América se havia produzido um fato de tão extraordinárias características, tão profundas raízes e tão transcendentais consequências para o destino dos movimentos progressistas de todo o continente. É citado dentro dessas excepcionalidades a personalidade de Fidel e Raul, mas principalmente de Fidel, como um líder nato. É possível fazer um paralelo da personalidade de Fidel com a obra de O Príncipe de Maquiavel, como, colocando Fidel na posição de um príncipe, foi capaz de fazer um movimento político de ruptura e assim fundar um novo Estado. A condição mais importante que é colocada como excepcional é a de que o imperialismo americano estava desorientado. Jamais conseguiu perceber os alcances da profundidade da Revolução Cubana. O imperialismo estadunidense apostou, em parte, que o novo grupo, ao assumir o poder, colocaria-se a serviço dos interesses do imperialismo, igual ao governo de Batista, tendo em vista que
a formação desses membros, marxista ou não, ou nacionalista, foi escondida, ou não havia. Está aí o debate apontado previamente. No momento inicial da guerrilha, ou seja, nos seus primeiros meses, como apontado na obra de Thiers, início, desenvolvimento e fim da guerra de guerrilhas, a gente tem um núcleo de guerrilheiros situado num terreno favorável. Um grupo mais ou menos armado e mais ou menos homogêneo, cuja atividade principal, quase exclusiva, era esconder-se em lugares agrestes, ou seja, de difícil acesso, e mantinha contatos escassos com camponeses da região. Nesses primeiros meses vagaram como nômades entre os picos de Serra Maestra. Faziam ataques esporádicos a algumas colunas dos inimigos. Eles estavam implantados na serra, mas não estavam inseridos nessa. Por isso essa difícil habitação no pico, esses momentos difíceis no que diz respeito à sobrevivência primária. Após alguns meses, com o crescimento da fama devido às ações vitoriosas, acabou atraindo para a causa camponeses desapropriados e jovens idealistas. É possível notar um aumento da audácia do grupo guerrilheiro, junto com isso a penetração em lugares mais povoados. É importante apontar que na guerra de guerrilhas não há distinção entre recursos civis e recursos militares. E outra característica fundamental de táticas de guerras de guerrilhas é que eles travavam combates, eram sempre vitoriosos, mas sempre fugiam dos lugares após a vitória. Jamais permaneciam no lugar para evitarem serem descobertos ou localizados. Já num segundo momento, dentre 6 a 9 ou 10 meses do início da guerrilha, temos já a capacidade de atacar colunas de inimigos e destruir o seu comando. Continua o incorporamento de homens, logo aumenta o número de combatentes, porém a organização interna continuava a mesma, com a diferença de diminuir as preocupações e avançar em zonas cada vez mais povoadas, ultrapassando as bordas da serra e avançando para a planície. Com o grande apoio popular que foi fundamental para o sucesso da guerrilha, e esse grande apoio e incorporamento de homens sendo camponeses, os guerrilheiros passaram a ser, em sua maioria, camponeses. Logo, a promessa da reforma agrária se tornou uma das chaves da Revolução. No começo do ano de 1958, devido ao assassinato de Frank País em Santiago de Cuba, há uma efervescência dos movimentos sociais que culmina na primeira tentativa de greve geral política no Oriente Cubano. Essa primeira tentativa teve como característica ser sem direção, sem preparo e sem controle revolucionário. Esse fenômeno fez com que os revolucionários fossem trabalhar na clandestinidade dentro de centros operários para preparar uma outra greve geral, sendo essa a de 9 de abril. A partir das efervescências urbanas, há também a necessidade de colocar a guerrilha no meio urbano, ou seja, incorporar operários. A greve geral de 9 de abril de 1958 foi fracassada. Entre vários motivos está o sectarismo, a disputa entre as direções, a falta de contato da direção com a base. Porém, mesmo com o fracasso da greve, houve um aumento da conscientização e o surgimento de uma ideologia revolucionária. É nesse momento que Thiers aponta que o movimento atingiu uma maturidade política. A partir desse momento que Guevara classificou como maturidade política, a guerrilha mudou de estrutura. Esteve na serra e na planície, no campesinato e no operariado. A mudança estrutural definitiva foi a fixação de um acampamento central em Serra Maestra. Peço licença para ler um dos trechos do texto de Thiers na obra de Sader. Passamos da vida nômade à vida sedentária. Criamos centros de produção de acordo com nossas necessidades mais vitais. Assim, fundamos nossa fábrica de sapatos, nossa fábrica de armas, nossa oficina mecânica.
na qual reconstruímos as bombas que a tirania nos atirava para devolvê-las aos próprios soldados de Batista nas formas de minas terrestres. Em função disso, logo a produção de armas melhorou e os homens estavam cada vez mais preparados. As lutas passaram a ser mais abertas, as condições de batalhas, em algumas das vezes, passaram a ser impostas pelos revolucionários, junto a um grande processo de sabotagens de pontes, rotas e cidades, que fez com que os revolucionários se consolidassem no Oriente Cubano, tanto no que diz respeito à moral, a soldados, tanto no que diz respeito ao apoio popular. Fulgêncio Batista, com a guerrilha fixada, prepara uma grande ofensiva para exterminar essa guerrilha. Ofensiva essa que em 25 de maio chegou com 10 mil homens às fronteiras de Serra Maestra. Serra Maestra foi defendida com 300 fuzis da Liberdade. A ofensiva de Batista foi derrotada e acabou em 30 de julho do mesmo ano. Os rebeldes capturaram mais de 600 novas armas e então partiram para a ofensiva. A guerrilha teve seus pontos de desenvolvimento cruciais em Serra Maestra. Após a vitória sobre a ofensiva de Batista em 30 de julho, abriu-se espaço para o desenvolvimento da marcha com um acúmulo sucessivo de vitórias. 6 meses após esse episódio, no dia 9 de janeiro de 1959, a guerrilha finalmente chega em Havana, onde toma o poder e dá como vitoriosa e consolidada a Revolução. Esta vez, por fortuna para todas, la revolución llegará de verdad al poder. No será como el 95, el dinero americano es que se nos dio esto. Intervinieron en última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Víctor García, que había peleado durante 30 años con el presidente de García. No será como en el 33, que cuando el pueblo empezó a creer que una revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la revolución, se apoderó del poder e instauró la dictadura por 11 años.